Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Boa noite. Vamos à mensagem da Bíblia desta noite. Ele não era profeta. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7 e o versículo 39. Lucas, capítulo 7 e o versículo 39. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Podemos ler? Assim nos diz na palavra do Senhor. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, Paizinho querido, como eu te sou grato, Senhor, por esta noite, pela tua igreja aqui presente e pela tua palavra aqui que será ministrada nesse momento. Perdoa os meus pecados, Senhor, envia teu Santo Espírito para que aqui esteja colocando nos meus lábios as tuas palavras e que elas venham se alojar em cada coração, que cada coração seja um terreno fértil, Senhor, que receba esta preciosa semente e que a faça germinar, crescer, desenvolver e dar os seus frutos em nossas vidas. Pai, venha nos confortar e nos consolar. Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Muito obrigado, Senhor, nós te oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Ele não era profeta. O que nós temos aqui neste contexto? Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. Nós temos então um fariseu, ele oferece um jantar para Jesus. E isto não deixava de ser um momento significativo na vida do fariseu e na vida de Jesus. A palavra fariseu, ela significa separado. Fariseu era como o santo dos santos, mais santo do que os outros. Oferecer um jantar para alguém era realmente um reconhecimento de que aquela pessoa homenageada com o jantar tinha um valor muito grande. Nos olhos humanos, Jesus foi convidado pelo fariseu para esse jantar. Então, perante os outros, ele estava sendo visto como realmente alguém importante, que se até o fariseu o reconhecia para oferecer um jantar para ele. E o nome desse fariseu era Simão. Então, Simão, fariseu, ele dá um jantar a Jesus e todo mundo fica sabendo. Simão subiu até no conceito popular também. Ele é um fariseu, mas ele é um homem que tem, de certa forma, a mente aberta, que está recebendo este pregador itinerante na sua casa. Aí, no decorrer do jantar, apareceu uma penetra, como nós chamamos lá, sem ser convidada na festa de Simão. Era uma mulher que não tinha uma boa reputação. Ela era uma meretriz conhecida. E esta mulher, sem ser convidada, entra, leva um vaso de alabastro, que era um perfume, chega por detrás de Jesus aos seus pés, e a mulher se chega, chorando, derrama aquele perfume sobre Jesus,
ela derrama suas lágrimas também sobre ele, enxuga com os cabelos e beija-lhe os pés. Que cena! A mulher entra sem ser convidada, interrompe o jantar, todo mundo para ver o que estava acontecendo, ela se joga no chão, derrama o perfume sobre o Senhor, derrama também as suas lágrimas e com os cabelos soltos começa a secar os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Imagina, ela estava praticamente com a boca encostada nos pés do Senhor Jesus para poder secar os pés dele com os cabelos. Que posição ela ficou ali de humilhação e de adoração também, de respeito ao Senhor. A mulher, então, não só é de péssima reputação, como também ela não tem muito pudor. Por quê? Porque nessa época as mulheres elas não tinham os cabelos desenrolados em público. As mulheres mantinham os seus cabelos enrolados. Imagine só desenrolar o cabelo, isso era coisa de quem não tinha pudor. E ela estava com o cabelo desenrolado. Então ela entra de penetra na festa, não tem uma boa reputação, vai lá fazer um papelão deste, chorar nos pés do homem, ainda derrama aquele unguento nos seus pés e vai enxugar com o cabelo. Aí Simão deve ter ficado super preocupado. Vamos imaginar na posição dele, ter acontecido um negócio desses na festa, a reputação no dia seguinte do nosso amigo Simão, lá na coluna social dos jornais, se tivesse na época, não é? A reputação dele iria lá para baixo. E então Simão vê aquela cena e pensa, ele não verbaliza não, ele pensa: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora, ela é uma adúltera. Isto aqui é a casa de um fariseu, e ele é um pregador, deveria ter um pouco mais de compostura, e dizer: mulher, cai fora, vamos manter as aparências. Se este homem fosse profeta, eu creio que ele duvidou se Jesus era quem dizia ser, porque ele questionou: se este homem fosse profeta, então não era, no entendimento dele. Eu não sei quanto a você, mas quando eu li esse texto pela primeira vez, me deu assim uma revolta. Eu senti uma vontade muito grande. Se eu pudesse estar lá, eu ia talvez botar o dedo na cara dele, dizer: olha, você pare de pensar assim e tal. Eu diria um bocado de coisa para ele. Você tem a respeito ao mestre. Então eu fiquei com uma vontade de dizer: ele é realmente um profeta. Você está enganado, ele é um profeta. E eu inclusive iria usar o versículo 40, quando Jesus toma esta atitude. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Mestre, ele chamou ele de mestre. Você mesmo chamou ele de mestre. Então você é um hipócrita, porque você está pensando uma coisa, mas está dizendo outra. E aí então eu creio que Jesus, com aquela sabedoria dele, ele contaria uma história e pegava o coitado do Simão no contrapé e acabava deixando ele sem ter o que dizer. Mas lendo o texto e depois tendo mais conhecimento, graças a Deus, da palavra, eu fui mudando de ideia. Hoje eu mudei completamente de ideia, porque vou lhe dizer uma coisa. Sabe que Simão tinha razão? Jesus não era profeta. Chocou? Simão tinha razão. Jesus não era profeta. Mas eu quero explicar por quê. Porque os profetas que a gente conhece aqui do Antigo Testamento, até do Novo, João Batista, a gente sabe que eles eram todos assim, turrões. Eles eram emburrados. Eles tinham fama de serem emburrados.
Mas Jesus, ele tratou Simão com simpatia, apesar da atitude condescendente e de uma superioridade arrogante da parte de Simão. Jesus agiu diferente, foi paciente, compreensivo, deve ter sorrido, e tratou ele com simpatia, mesmo tendo sido diminuído por Simão. Mesmo assim, ele o tratou com simpatia. E ele também trata, aqui no texto, aquela mulher com ternura. Simão está certo, tem alta respeitabilidade na sociedade, mas a mulher não tinha, ela era uma prostituta. Mas ele trata a mulher com tanta ternura, e no versículo 48 nós lemos: então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Ele não era profeta. Se ele fosse profeta, ele não perdoaria os pecados. Profeta não perdoa pecado. Se ele fosse profeta, sem dúvida abriria as baterias contra Simão e contra a mulher também. Mas ele não era um profeta. Felizmente para mim e para você, ele não era um profeta. Ele era o Cristo. Ele era o Messias prometido à humanidade. Ele era o Filho de Deus. Por isso é que ele aceita dialogar com todos nós, apesar da nossa condição, seja lá qual for. Se a gente chegar a ele como pecador arrependido, ele está sempre disposto a conversar com a gente. Que bom que ele não era um profeta. Os profetas, eles eram homens de padrões muito rígidos. Quer ver um exemplo? Eliseu. Eu gosto muito de Eliseu, mas Eliseu era turrão, ele não dava muita conversa não. Eliseu, ele tinha um ajudante, coitado do rapaz, ainda novinho, sem experiência, e chamava Geazi, esse menino. E um dia Geazi aceitou uma gratificação lá do Naamã, que Eliseu não quis. Naamã ofereceu para Eliseu, Eliseu não quis. E o Geazi foi lá e aceitou uma gorjeta do Naamã. Ele aceitou a gratificação, inclusive ele disse que Eliseu é quem havia pedido aquela gratificação. E depois Geazi voltou como quem não quer nada, disfarçando. E olha como é que um profeta agia. Eliseu olhou para ele e disse assim: aonde você foi? Fui por aí, diz o Geazi. Andava por aí. Tu foste lá pegar a oferta com o homem, rapaz. Então por causa disso, a lepra que Naamã tinha vai se pegar a você e a tua casa toda, por todo o resto da tua vida. Não perdoa não, não teve compaixão de Geazi e lascou nele a lepra. Misericórdia, tudo isso por causa de apenas uma gorjeta que o menino foi lá pegar, e lá está Geazi leproso. Pronto. Quando um grupo de moços, por exemplo, começou a dizer: sobe careca, sobe careca, sobe careca, o que era isso? Eliseu era calvo, né? E Elias tinha sido arrebatado no carro de fogo, e isso aí esparramou-se. E as pessoas olhavam para Eliseu e diziam: aquele ali é o sucessor de Elias. E os meninos resolveram brincar com o profeta e começaram a dizer: sobe careca, sobe careca, sobe careca, para que ele subisse também no carro de fogo. Ele não gostou não. E o que aconteceu, irmão? Foi dura reação. Uma ursa saiu do meio dos matos e devorou 40 meninos. Misericórdia! Tá vendo como os profetas eram turrões? Foi. Os profetas não eram muito do diálogo não. Chegavam, davam o seu recado e iam embora. Mas a primeira lição que nós podemos tirar é que ele, Jesus, não é um profeta que chega e diz: sejam assim, se vocês não forem assim, vocês estão perdidos. Não, ele é o Salvador.
Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus que ouve, aleluia, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que ensina, Ele é o Deus que tem misericórdia, Ele é o Deus que não se deixa levar pelas aparências, Ele é o Deus que não olha a capa da religiosidade que nós muitas vezes vestimos e nem a máscara de virtude, de bom moço que nós usamos em certas ocasiões para impressionar as pessoas. Não, Ele nos aceita como nós somos, aleluia, e Ele aceita esta mulher na casa de Simão, e assim como Ele foi paciente e misericordioso com Simão, Ele também foi paciente e misericordioso com aquela mulher. Ele não era um profeta, Ele é o Salvador, que trata o ser humano com o maior respeito. Ele é o Salvador que pode nos ouvir apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações. Ele é o Salvador que não lança no nosso rosto os nossos pecados. Ele é aquele que sempre tem uma palavra de misericórdia, de ternura para com aqueles que parecem indignos e que aos olhos humanos parecem não ter nenhum valor. Um profeta rígido e fechado em seus padrões, que não aceitasse um desvio de 1 milímetro sequer, para mim seria um homem pouco útil. Conheço as minhas limitações, e é por isso que eu me alegro, que eu exulto em ter um Salvador que me aceita como eu sou, em ter um Salvador que me perdoa quando eu necessito e que me dá o estímulo e o perdão nos momentos em que eu estou mais carente. Meu irmão, minha irmã, não importa o que você seja, não importa o que você tenha feito, não importa como esteja a sua vida, o fato é que Jesus Cristo é o Salvador, que não tem palavra de recriminação aos que vêm até Ele se reconhecendo como pecadores. Uma das coisas que mais me impressiona no caráter de Jesus é como Ele se sentia absolutamente à vontade com essas pessoas para quem a sociedade não dava a menor importância, para quem a sociedade não dava nenhum valor, e como Ele se sentia profundamente desconcertado e incomodado com estes santos aos seus próprios olhos. Olhem para mim como eu sou bom. Nós podemos querer impressionar as pessoas, mas o Senhor Jesus, Ele não se impressiona com as virtudes que nós temos. Ele nos aceita exatamente com os nossos defeitos. Aleluia! E o que o trouxe ao nosso mundo foi a graça de Deus. E olha, graça não é para quem tem mérito. Aliás, mérito ninguém tem. Graça é para quem não tem mérito. Por quê? Porque graça é favor imerecido. Graça é algo que não se merece, mas se recebe. Esse é o nosso Deus. E esta mulher, ela não merecia a consideração de Simão. Esta mulher também não merecia a consideração da sociedade. Mas o Senhor Jesus não é o Salvador que trata conosco com base no que nós merecemos, mas Ele trata conosco na base da sua graça, naquilo que é exatamente a nossa carência. E esse homem não era profeta. Por isso, em primeiro lugar, ele aceita dialogar com as pessoas. Segundo, este homem não era profeta, por isso ele discerne os corações. Vejam que no texto, Simão apenas pensou se este fosse profeta. Simão não falou, ele não disse assim: Senhor, porventura o Senhor sabe que é essa mulher que está aí? Não, ele disse para si mesmo, ele pensou consigo mesmo, nas suas considerações pessoais. Se este homem fosse profeta, ele já está descartando, não é profeta. Se ele fosse, ninguém ficou sabendo o que Simão pensava, mas Jesus sabia. Jesus sabia o que estava no coração de Simão. A mulher também não falou nada, ela não disse uma única palavra sequer.
mas existe algo chamado de linguagem não verbal. E a linguagem da mulher foi a mais comovente que existe. Lágrimas. E Jesus é especialista em traduzir a linguagem das lágrimas. Ele entende, ele compreende cada lágrima que nós derramamos. Ela não falou com palavras, porque ela falou com o coração, irmão. E Jesus é especialista em entender a linguagem do coração. Ele não se impressiona com orações bonitas. Ele vai olhar o coração, como é que está. E o Salvador da humanidade discerniu os sentimentos de Simão e discerniu também os sentimentos da mulher. Muitas vezes, a semelhança daquela mulher, nós também não conseguimos verbalizar o que se passa no nosso coração. Não conseguimos expressar em palavras. Em alguns momentos é indignação. Nós muitas vezes ficamos tão indignados com uma situação ou com alguém que não temos palavras. Mas Ele sabe, Ele compreende o nosso estado. Em algumas ocasiões nós não externamos para ninguém. Nós só pensamos, mas Ele sabe. Ele conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. E há momentos em que as pessoas não nos compreendem, mas Ele entende. Ele entende a postura negativa como a de Simão. Ele entende a postura positiva como a da mulher. Aquela mulher, ele sabia. As suas lágrimas disseram isso para ele sem ela precisar dizer uma palavra. Aquela mulher, ela precisava de perdão. Simão achava que não precisava. O problema dos fariseus de ontem e dos fariseus de hoje, porque existem ainda muitos fariseus hoje, como tem, é que os fariseus acham que eles são muito bons e que Deus lhes deve algum favor. Há até fariseus que são membros de uma igreja e que acham até que aquela igreja que eles são membros deve estar muito orgulhosa de tê-los no seu rol de membros e que Deus deve também estar muito satisfeito em tê-los como seu filho. Esse é o problema do fariseu, se achar muito importante. Mas a mulher não era como eles, mas era uma pecadora que necessitava de perdão. E há uma coisa em que Jesus é especialista em conceder perdão, mesmo sem que a mulher lhe dirigisse palavra. Ele vai e conta uma história para Simão e depois, abruptamente, vira para a mulher e diz assim: perdoados são os teus pecados. E este é um outro traço da grandeza do nosso Salvador. Felizmente, irmãos, ele não era profeta. Ele é um Salvador misericordioso que sabe quando nós necessitamos de perdão. A sensação de culpa, peso sobre os ombros, uma consciência culpada é um dos nossos maiores fardos e que uma pessoa pode carregar. O saber que está errado, o saber que cometeu um erro. Quantas pessoas que andam por aí, irmãos, carregando um fardo de culpa por muitos e muitos anos, por coisas que ficaram lá no passado, um roubo, um furto, um aborto, estas coisas que na sociedade são tão normais, mas fica um fardo lá no coração, incomodando por anos e anos. O que essas pessoas mais necessitam é saber que Deus tem perdão para dar a elas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Simão, ele queria status e conseguiu. Eu presumo que aquela festa dele, se existisse a revista Caras naquela época, a festa ia aparecer na Caras. Aquelas mulheres com as roupas esquisitas, mas a mulher pecadora, ela necessitava de perdão. E quando se necessita de perdão,
Jesus é a pessoa indicada. Não se precisa nem de palavras. Não é preciso, irmão, uma reza programada. Não é preciso uma oração estereotipada. Ele conhece o sentimento do coração. Ele vê as lágrimas e a aflição que há lá dentro. Ele sabe o que é perdoar. Ou seja, Ele conhece você também. Ele conhece as suas emoções, conhece a sua vida real, conhece as suas decepções, as suas frustrações. Ele conhece as suas carências. E esta é outra grande lição. Deus compreende você e a mim também. O nosso Deus cristão, Ele não é um Deus apático, porque Ele também sofreu na forma humana. Eu lhe pergunto, você está sofrendo porque alguém traiu você? Jesus Cristo também foi traído. Você está sofrendo porque alguém não compreende você? Os irmãos de Jesus, inclusive, não compreenderam. Eles queriam até prendê-lo porque diziam, ele está maluco, ele está fora de si. Jesus sabe o que é sofrimento. O profeta Isaías, inclusive, disse profeticamente, falando sobre ele, homem de dores e experimentado em sofrimento. Amados, esta é a nossa segunda lição. Ele compreende. Felizmente este homem não era profeta, então ele aceita dialogar com todos e ele discerne os corações e, em terceiro lugar, ele perdoa a quem o ama. A mulher não pediu perdão e recebeu. E quando ele disse para a mulher, perdoados são os teus pecados, para quê? Aquela montoeira de fariseus que estava na casa de Simão fez um alarido terrível. Os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si, entre uns com os outros, porque ninguém tinha a coragem de falar direto para ele. Quem é este que até perdoa pecados? Quem este homem pensa que é para dizer isto? E ele volta e diz para a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Em outras palavras, ele estava dizendo, minha filha, não importa o que eles estão dizendo de você, tu não tem que dar satisfação nenhuma para eles, e nem eu, vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz, minha filha. Ele não era profeta, e ele insiste, porque ele lida com os nossos sentimentos, e ele perdoa porque aquela mulher o amou. Ele contou a história para Simão e disse, aquele a quem muito amou, muito se perdoa. O perdão é na mesma proporção do amor. Por isso que quem não ama não consegue perdoar. Tem pessoas carregando fardos aí há tantos anos, porque não consegue liberar perdão. Vai carregar até o fim da vida, talvez carregue pela eternidade. Agora, quem não perdoa é porque não ama. Para pegar um exemplo, no Rio de Janeiro, no bairro da Penha, tem uma famosa igreja que é a Igreja da Penha. Essa igreja tem uma curiosidade, ela possui 365 degraus e diariamente para lá se dirigem pessoas cheias de fé para subir todos aqueles degraus. Irmão, pensa aí, você subir 365 degraus e o pior é que depois tem que descer, não tem um elevador para você descer, tem que fazer o caminho de volta. O que é pior, sua grande maioria são pessoas de idade, subindo de joelhos, muitos deles, de 50 em 50 degraus. Tem médicos, tem enfermeiros ali para socorrer as pessoas que desmaiam, subindo as escadas de joelhos, muitas vezes sob um sol escaldante. Para quê? Para receber favor e o perdão de Deus. Irmão, que tristeza, que conceito baixo de Deus, porque se Deus fosse assim, que exigisse esse sacrifício de nós, Ele seria um Deus mesquinho e miserável,
O nosso Lutero conta a história que ele se afligia, ele se autoflagelava enquanto ele era monge, não é? Ele chicoteava as suas costas, ele dormia sobre o cimento molhado, ele colocava uma tira de couro cru sobre a batina, sobre a pele para se cortar, porque ele pensava, e era ensinado assim, que com isto ele agradaria a Deus. Mas um dia, um belo dia, ele lendo a Bíblia, e ele leu o seguinte, que mudou a vida dele e a nossa: mas o justo viverá da fé. Aleluia! É a fé. O justo viverá da fé. Irmão, Deus não pede martírio, Deus não pede alto sofrimento, Deus não pede autoflagelação, Ele pede simplesmente que o amemos, que tenhamos fé e que abramos o nosso coração para Ele. E Ele perdoa não quem deita sobre uma cama de prego, Ele perdoa não quem sobe uma escadaria de joelhos para ver se consegue convencer Deus a fazer alguma coisa para Ele. Ele simplesmente perdoa pela graça a quem o ama, porque Deus não é sádico, Deus é amor, diz a Bíblia, e o amor se compraz em perdoar. A grandeza de Deus é que Ele perdoa, a grandeza de Deus é que Ele sabe o que está no nosso coração. A mulher podia não prestar, podia aos olhos humanos não valer nada, mas no seu coração havia algo chamado quebrantamento, havia algo chamado arrependimento, havia desejo de agradar a Deus. Simão quis impressionar e recebeu uma reprimenda. A recompensa de Simão foi dos homens, mas a mulher recebeu de Deus o que necessitava. Mas veja, são dois tipos de pessoas diante de Deus. De um lado, há muita gente como Simão, gente festiva, gente de religiosidade ostensiva, gente de consumo, gente de exibição, gente que gosta de estar sob os holofotes. Mas há um outro grupo, como aquela mulher, há gente de coração quebrantado. E o Salmo 51, na experiência do rei Davi, diz: o coração contrito não desprezarás, ó Deus. Se este homem, Jesus, fosse profeta, ele teria verberado contra a mulher, ele estaria verberando contra mim e contra você. Se esse homem fosse profeta, ele estaria apontando os nossos pecados. Se este homem fosse profeta, talvez até estivesse agora dizendo para mim: desce daí, quem você pensa que você é para estar ocupando este púlpito? Você não merece estar aí. Se ele fosse profeta, talvez ele estaria vendo alguns aspectos na minha vida. Mas Jesus, ele diz: não, meu filho, vai, esse é o teu lugar, eu te escolhi para ir. Tu não é perfeito, mas um dia você vai chegar lá. Segue pregando a minha palavra. É porque esse é o Jesus que não era profeta. Se ele fosse profeta, ele talvez estivesse dizendo para você que está me ouvindo: quem é que você está querendo enganar com esta sua cara que está prestando atenção no culto, que está prestando atenção na pregação, depois de tudo que você fez nesta semana? A quem você quer enganar? Se esse homem fosse profeta, talvez tivesse, irmãos, muita recriminação para jogar na nossa cara. Mas este homem, ele era, aleluia, o Salvador misericordioso, e é por isso que ele se aproxima de nós o tempo inteiro, com as mãos estendidas e com o perdão para nos dar. Eu quero encerrar lhe perguntando: você precisa
de perdão? Você precisa de paz? Você precisa de vida eterna? Você precisa de misericórdia de Deus na sua vida? Jesus tem para lhe dar, e é tudo isso que Ele lhe oferece. Ele disse em João 10, verso 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aquele que se chega a Ele com o coração aberto e contrito, aquele que se chega a Ele abrindo o coração, aquele que se chega a Ele derramando os sentimentos, expressando tudo através das suas lágrimas, lágrimas sinceras, nunca vai voltar decepcionado. O caminho da realização com Deus não é a piedade de fachada, mas é o coração quebrantado. Assim, se você necessita de perdão, se você necessita de paz, se você necessita de vida eterna, se você necessita da graça de Deus, Ele está disposto a lhe dar tudo isso. Basta que o seu coração se abra para Ele. E muito bem, terminado este culto, você vai embora. Mas Deus está te perguntando: quem será você quando sair daqui? Você será um fariseu com crítica, vendo defeitos, mas vazio? Ou você será como esta mulher que pode ter uma porção de falhas, mas que é aceita por Deus, perdoada por Ele e realizada, porque Ele entrou na sua vida? Abra o seu coração para a graça de Cristo e você ouvirá esta palavra: tua fé te salvou, vai em paz. Programa Momentos com Jesus. Pra te dizer que o Senhor quer transformar sua vida e também salvar. Não importa o seu passado e o que você fez errado, não se preocupe, olhe pra Jesus. Esse mundo já fez você chorar, decepções você já sofreu. Ele não quer ver você feliz, mas Jesus, Ele te ama. Deus quer mudar o seu viver, dar nova vida pra você. Ele quer te fazer feliz e dar a salvação. Deus quer mudar o seu viver, dar nova vida pra você. Ele quer te fazer feliz e dar a salvação. Dominando seu viver, nova criatura você vai ser. Não importa o seu passado e o que você fez de errado, não se preocupe, olhe pra Jesus. O Pai te abraça e diz: ó filho meu, eu perdoo os pecados seus. O inferno vai se tremer, porque Jesus já te salvou. Deus já mudou o seu viver, deu nova vida pra você, deu felicidade, amor e paz, também a salvação.
Programa Momentos com Jesus.